aberta, pode entrar. Aleluia. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Posso ouvir a noiva do Senhor dizendo? Cante. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Cante, igreja. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aberta, pode entrar. Alguém pode levantar a mão e adorar, diga. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar. Vamos agora, diga. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aumenta o nível da sua adoração, diga, diga. Pode entrar, a casa é sua.
Senhor, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, para me buscar de todo o coração. Lá em João diz que é chegada a hora, é chegado o tempo em que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aqui estamos nós essa manhã. Poderíamos estar em qualquer lugar, né? Mas escolhemos estar aqui na casa do Senhor. E isso é maravilhoso. Que o seu coração seja uma terra fértil, que você possa receber mais do Senhor Jesus. Desde cedo estamos aqui, Deus tem falado conosco. Uma classe abençoadora, onde podemos compartilhar, ouvir experiências, falar, receber mais do Senhor. E com certeza, Deus tem muito mais para nós nesse dia. Você que está em casa, meu querido, adore ao Senhor, receba do Senhor e viva as promessas do Senhor para a tua vida. Você pode se colocar de pé, meu querido? Eu pedi o Pablo. Pablo, vem aqui, Pablo. Pablo vai orar ao Senhor Jesus nessa manhã. Agradecer porque está com a gente hoje, né, Pablo? Uma semana foi difícil, mas Deus o trouxe para nós de novo. Oramos por você, Pablo. Pablo vai orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã, por esse dia. Eu gostaria de agradecer aos irmãos por ter orado por mim. E eu fico feliz porque, assim, eu tive uma pequena indigestão só, porque eu ingeri um leite e ele não bateu bem. Aí eu cheguei aqui na igreja, a irmã falou assim: você está bem? Eu falei: olha, foi uma coisa tão simples assim, mas os irmãos oraram por mim. O Hernani ligou para mim 2 vezes. E eu fico feliz, irmãos, fico feliz porque a gente vê verdadeiramente que essa igreja, a primeira igreja batista de Éter, não é só nas palavras, é uma igreja e é uma família muito feliz, amém? Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus fiel conosco. Quero nesse momento, ó Deus, colocar a tua igreja diante do teu altar. Essas vidas que aqui estão, essas vidas que entraram por essas portas. Eu te peço, ó Deus, uma bênção especial sobre cada vida. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe cada família representada por cada um de nós. Que a tua unção, que a tua graça, que a tua proteção, Senhor, seja sobre cada um de nós nessa manhã. Fala conosco, ó Deus. Nos dê, Senhor, uma palavra abençoada nesta manhã. E que possamos, Senhor, através dessa palavra, colocar, ó Deus, em exercício, em prática na nossa vida, para que possamos ser diferencial na nossa família, no nosso bairro, aonde quer que colocarmos os pés, que possamos refletir a sua imagem, que é a semelhança. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida dos teus servos que estão aqui nesta manhã. Por isso, ó Deus, te agradecemos e te pedimos, Senhor, seja conosco, nos ajude a cada dia. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos uma leitura responsiva do Salmo 118, do Romanos 14, de Atos 6. Diz assim: vamos juntos? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que satisfaz para o Senhor satisfaz, e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor.
Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amados, vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Tudo que fazemos é para a glória do Senhor Jesus. Quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor Jesus. E aqui diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Dá um abraço no irmão aí, abençoe e declare: vem, porque esta é a hora de adorar o Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia fala de um homem que escolheu o Senhor. Abraão escolheu servir ao Senhor. Abraão escolheu obedecer ao Senhor.
Abraão escolheu viver os planos do Senhor para a vida dele. Todos os dias o Senhor nos chama como chamou Abraão. Regina, Duda, Hernani, Mica, pelo nome, Josineia. Ele nos chama para viver as promessas dele na nossa vida. Precisamos que nos levantar e nos colocar à disposição do Senhor. Como Abraão fez, saiu da tenda, olhou para o céu estrelado, e aí ele pôde perceber e entender o que Deus tinha para a vida dele. Amém? Declare isso. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Entendi isso, irmão? Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, contas e as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aleluia! Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. e será ele para a grande nação, declare isso. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, contas e pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta,
irmão que está aí do teu lado aí, segure na mão dele e ore por ele agora. Diga: Senhor, cumpra as suas promessas na vida do meu irmão. Dê visão espiritual para que ele possa entender os planos que tu tem para a vida dele. Vem com teu Espírito Santo mostrar para ele os seus planos, a sua vontade e o seu querer. O Senhor a cada momento quer nos revelar a sua glória. O Senhor a cada momento quer nos mostrar o seu querer para a nossa vida. Mas precisamos estar sensível, com os nossos ouvidos, nossos olhos atentos ao que Deus está a nos mostrar. Clama ao Senhor em nome de Jesus nesse momento. Aleluia. Deus bendito e amado, é tão bom buscar a tua face. É tão bom, Senhor, falar contigo, porque tu nos ouve e tu conheces nosso clamor. Somos falhos, pecadores, erramos, mas nosso coração deseja por ti, anseia por ti, precisa de ti. É por isso que nós te buscamos, Senhor, porque nós não temos outro Deus além de ti. Aí está a tua igreja de mãos dadas, te buscando em espírito e em verdade. Cada um aqui está te clamando por um motivo. E Deus, que a tua graça, tua misericórdia e teu amor venha nos ouvir, venha nos atender, venha nos socorrer. Em especial, Senhor, vá de encontro aos enlutados. Continua a renovar o teu conforto, renovar as forças da alma e do coração. Vá de encontro aos desempregados, Senhor, dá o sustento do dia a dia. Vá de encontro aos enfermos, Senhor, cura. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo. Senhor, a Covid está querendo voltar. Senhor, nos proteja, nos livra deste mal. Senhor, vem com a tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, vá de encontro a cada casa aqui representada, a cada família aqui representada. Nossa casa é tua, a minha casa busca a tua esperança, vive a tua esperança. Senhor, que meu lar dos meus irmãos, a cada dia seja solidificado em ti. Abençoa, Senhor, os relacionamentos do marido com a mulher, dos pais com os filhos, dos irmãos. Ah, Deus, que a nossa casa seja como a casa de Josué, e que possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, esse dia é para ti. Queremos vivê-lo intensamente na tua presença. Então recebe como um cheiro suave. E continua, Senhor, a nos mostrar, assim como tu mostraste a Abraão, os seus planos, as suas promessas. Nos mostre, Senhor, pois queremos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, mas se assente cantando. Levanta. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. O coro Ebenezer vai louvar o Senhor neste momento. Enquanto os irmãos estão se posicionando, a irmã Marta pediu para a mensageira do rei aguardar um pouquinho só, que ela vai, depois de cantar, se reunir com vocês, tá? As meninas da mensageira do rei. Também preciso chamar a atenção que na próxima segunda-feira, pode subir, coro. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, teremos aqui um culto de gratidão. O casal Cláudia e Felipe. Fica em pé, Cláudia e Felipe. Está lá atrás eles, ó. Esse casal lindo ali vai estar completando 25 anos de casados. Legal, né, Felipe? E eles convidam a igreja para estar aqui com eles, adorando ao Senhor em gratidão por essa união abençoada, tá bom? Então, segunda-feira, amanhã, nós temos aqui um culto de gratidão por essa família abençoada. Logo após, nosso pastor. A comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos,
Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Também vamos ler o texto de 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma forma, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado também pela escola bíblica, pelas classes, pelos professores, os alunos. Obrigado porque podemos estudar a Tua palavra. Obrigado agora, Pai, porque estamos aqui em culto, estamos adorando o Teu nome. E nesse momento, Pai, que vamos estar refletindo sobre a Tua palavra quanto ao ministério diaconal, peço que o Senhor nos abençoe. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se. Quero pedir socorro, tá? Esse ar aqui em cima de mim aqui eu não aguento não. A minha garganta vai embora rapidinho, tá? Esse daí fica ligado para vocês. Eu acho que eu tenho que colocar ar pendurado aqui, jogando para vocês, tá? Ok, obrigado. O de lá está desligado, né? Então, algumas considerações sobre o ministério diaconal. É o diácono e a família. Então nós temos aqui alguns pontos que eu quero destacar sobre Filipe, no caso, e a sua família. Primeiro, quero destacar o fato de que ele foi um avivalista, né? Falei isso domingo passado. Filipe foi um pregador do evangelho, ele foi um evangelista. E não só um evangelista, como ele realizou um momento de avivamento. O primeiro avivamento na história do cristianismo foi realizado, foi implementado por um diácono. Em Atos 8, verso 6, diz: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então ele era um diácono que se dedicou à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. E as pessoas davam atenção, ouviam e seguiam a orientação que Filipe dava. Ele também evangelizou o mago. Havia ali aquele mago, aquele mágico, e ele evangelizou aquele homem. Em Atos 8, versos de 9 a 13, diz o texto: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, inclusive insinuando ser ele grande vulto. Então ele iludia. Os mágicos, eles iludem, né? Né? Eles têm lá os truques e eles vão iludindo as pessoas. Verso 10. Ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
Vejo que a pregação de Filipe era uma pregação evangelística. Ele os evangelizava, pregando, anunciando, então orientando sobre o reino de Deus. O verso 13, olha, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então Filipe também, mencionei domingo passado, que ele evangelizou aquele eunuco. Aquele eunuco, a história nos deixa entender que ele era como o primeiro-ministro, não talvez o primeiro-ministro, mas o ministro das finanças da Etiópia. Eu acho muito impactante que ele vai a Jerusalém, ele quer saber desse Deus, né, dos judeus. Ele vai a Jerusalém. Quando chega lá, ele era um eunuco. O eunuco é uma pessoa que tem uma mutilação. Ele então não pôde entrar no templo e participar do culto, ele fica do lado de fora. Aquela área ali dos mutilados, a área ali dos estrangeiros, ele fica. Então ele é discriminado. Mas o texto nos dá conta de que ele volta para casa lendo o livro de Isaías. Interessante, ele não foi discriminado na hora de comprar o livro. Ele pôde comprar, ele pôde investir. Ele compra o livro e volta para casa lendo o livro de Isaías. Então ele se converte ali. No dia seguinte partimos também, então ele evangeliza o eunuco, é o verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Também nós podemos destacar, muita coisa pode ser dita. Eu destaquei aqui semana passada o fato de que ele está realizando uma cruzada de evangelização. Ele está realizando um trabalho que aparece. Você imagina as mídias, né, anunciando e comunicando e veiculando tudo o que estava acontecendo ali em Samaria. A própria igreja de Jerusalém, ela não gosta da situação e ela manda uma equipe de apóstolos para lá, chefiada por Pedro, para dar uma dura em Filipe. O que você está fazendo aí, evangelizando os samaritanos, essa gentinha aí de Samaria? Você está aí, né, o evangelho é só para a gente, para nós somos judeus. Então a coisa está, mas Filipe está ali pregando. Então fazendo aquele grande movimento. E agora o Espírito Santo vem e diz, Filipe, deixa esse trabalho aí, esse trabalho promissor, que está aparecendo, não sei o quê. Eu vou te levar para um lugar que está deserto, um caminho deserto, a estrada de Gaza. Vai para lá. E Filipe levanta, o texto diz, e ele se levantou e foi. É o Espírito de Deus que está conduzindo. E ele vai. Lá ele vai encontrar aquele homem, que é o eunuco, e vai evangelizar aquele homem. E a história do cristianismo diz que aquele eunuco foi o primeiro missionário cristão na Etiópia, o primeiro a levar a mensagem do evangelho para a Etiópia. Depois nós vamos ver Filipe, a história vai passando e passam-se 20 anos. São 20 anos, são 2 décadas. 2 décadas. E aí nós vamos ler em Atos 21, verso 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha a forma que ele vai criar as suas filhas. Ele vai ensinar as suas filhas no caminho do Senhor. E agora elas são profetisas, elas são pregadoras do Evangelho. E profetizar, ser profeta, não é essa coisa que vive me dizendo aí que você vai adivinhar o futuro, não sei o que e tal. Não é nada disso. Profetizar o profeta é aquele que prega a palavra, que anuncia a palavra, que prega o evangelho, que prega a palavra de Deus. E essas meninas eram profetisas. Esse é o Filipe. Imagina como pai esse homem. Imagina 4 filhas. Ele consegue ensinar as meninas no caminho e elas se tornam pregadoras do evangelho juntamente com seu pai. E agora eles estão ali e entram na casa dele, ele está com essas filhas ali em Cesareia. Então há diáconos que têm lares assim. Há diáconos que têm lares assim. Os filhos são crentes, os filhos são respeitadores, os filhos são honestos, os filhos são dignos, os filhos eles valorizam a palavra de Deus, dignificam
o Evangelho pela vida que tem. Então, esse diácono tem um lar saudável, um lar onde a comunicação é uma comunicação abençoada. Então, há certas exigências para o diaconato, em termos de família, para o pastor também, mas para o diácono também. Tá? Essa semana eu ouvi uma frase e eu me impactei com isso. Nós temos orado tanto, nós temos pedido tanto, nós temos clamado para que possamos deixar um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Queremos isso. Estamos sofrendo isso na pele. Há uma angústia dentro de cada um de nós. Que Brasil vamos deixar para os nossos filhos? Que Brasil vamos deixar para os nossos netos? Mas o outro lado da moeda, que filhos vamos deixar para esse Brasil? Que tipo de netos vamos deixar para esse Brasil? Às vezes estamos deixando os monstrinhos para esse país. Que tipo de filhos, que tipo de netos estamos preparando para deixar para esse querido Brasil? Nós precisamos olhar a moeda por inteiro, os dois lados da moeda. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11 e 12, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, é preciso que tenhamos uma compreensão de que ser um pastor, ser um diácono, isso demanda algumas exigências no que tange a vida familiar. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu fiz tudo certo, não sei o quê, eu conheço um diácono, eu conheço um pastor que fez tudo certinho e deu errado. Adão e Eva, eu acredito que ensinaram a mesma coisa para os dois filhos. Um seguiu o caminho do bem, o outro seguiu o caminho do mal. Não quer dizer que se você fizer tudo certinho vai dar certo. Não quer dizer, mas é sua obrigação. Fazer o que é certo, ensinar o que é certo e agir corretamente. A esposa do diácono, então, pode ajudar e muito. Aqui diz, quanto às mulheres é necessário. E aqui, há comentaristas que dizem as mulheres aí são as esposas dos diáconos. Há comentaristas que dizem essas mulheres aí são as diaconisas. Mas naquele tempo, nem pensar, né? Então, interpretar. Alguns pastores são muito rígidos nisso, alguns intérpretes também. Mas alguns são facilitam mais as coisas. Quando aqui diz, e quanto às mulheres, pode ser que na cabeça do apóstolo Paulo estivesse pensando realmente nas mulheres diaconisas. Pode ser, eu acredito que sim. Então, a esposa do diácono pode ajudar-lhe muito. Aí alguém vai também questionar, alguém levanta a bandeira, mas um solteiro pode ser diácono? Um solteiro pode ser diácono? Né? Um solteiro morreu na cruz por mim, né? E ele tem os sinais da cruz, dos cravos nas mãos. A nossa ministra de adoração tem o sinal aqui no braço, né? No antebraço, né? Mas isso aí eu quis brincar com ela, pois foi, né? Ela teve meio internada aí, então isso aí é problema de agulha, né? Não foi cravo, não. Isso é agulha, e não foi beliscão de ninguém também, não, tá? Mas, um solteiro morreu por mim naquela cruz. E então a dificuldade, um solteiro pode ser diácono, um solteiro pode ser pastor. São os contextos, são as épocas, são as pessoas. São as pessoas. E cada um tem o seu caráter e o seu momento. Marido de uma só mulher, naquela época, era uma comunidade em que às vezes o homem podia ter mais mulheres. Então era esse o contexto. E aí agora eles vêm para a igreja e há uma exigência. Esse líder, ele não pode em hipótese alguma ter duas mulheres naquela época. Hoje muito menos. Isso valoriza a mulher, o cristianismo valorizou a mulher. É uma mulher para cada homem e um homem para cada mulher. E podem se questionar do jeito que quiser. A própria natureza nos mostra esse equilíbrio. Há sempre um pouquinho maior de mulheres.
Porque as atividades masculinas, até hoje, sempre foram mais atividades de risco do que as atividades das mulheres. Agora as mulheres estão também assumindo atividades de risco. E então, está havendo esse equilíbrio. A natureza, depois de grandes guerras, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, sempre providenciou para que nascesse mais homens do que mulheres. Aí se entender com a natureza. Então sempre houve, é um homem para cada mulher, uma mulher para cada homem. Tá? A esposa de outra denominação, é claro que isso traz alguma dificuldadezinha, né? O bom é que seja da mesma denominação, o bom é que seja da mesma igreja, o bom é que a família seja da igreja. Mas eu quero destacar aqui, o texto diz, não maldizentes. Então, essa mulher, essa diaconisa, essa esposa, se é o marido, não maldizente. Quero destacar apenas essa palavra nesse verso, de forma mais contundente. A palavra maldizente no grego, diabolos. Então há pessoas que são diabólicas, não só mulheres, homens também. Você imagina uma diaconisa que seja maldizente, aí você pega a palavra no original, diabólica. Não maldizente. A palavra diabolos no grego, maldizente, acusador, caluniador. Uma pessoa assim, para ser diácono, ser diaconisa, caluniador, maldizente, acusador. Deve ser uma esposa, no caso, se for diaconisa, dedicada. E esposo também, dedicado. A esposa sempre espera a cooperação do marido. No caso do diaconato, é ele, se ela não é diaconisa, é ele que espera a cooperação dela. O mesmo acontece com os pastores. Como os pastores dependem da cooperação da esposa. Como? Há pastores mal sucedidos no ministério, não conseguem avançar no ministério, não conseguem produzir, porque as esposas não cooperam. Então, há uma necessidade dessa cooperação. Por isso, a ideia do jugo desigual. Se o jugo é desigual, não há uma cooperação. Então é preciso cooperar. Eu louvo a Deus, porque sempre a Sueli cooperou comigo. Ela nunca quis se agarrar à ideia de ser pastora, porque é esposa do pastor, pastora. A única pessoa que levantava essa bandeira, brincava com ela, pastora, o Anudinha, né? Ô pastora Sueli, pastora Sueli. Aí ela deixou para lá, né? Pastora e tal. Mas ela sempre rechaçou isso. Agora ela já não liga mais, né? Mas ela nunca se agarrou a essa ideia. Mas sempre cooperou comigo. Sempre cooperou comigo. Na condução dos filhos, na orientação em casa, sempre me ajudou e muito. Então a esposa do diácono precisa ajudar o diácono. Se a esposa é diaconisa e ele não é diácono, então ele precisa cooperar com ela. Somos crentes da mesma igreja, somos servos de Deus. Cooperar. Se ele é esposo, então coopera. Se ele é pastor, coopera com ele. Se ela é pastora, coopere com ela. O esposo não é pastor, coopera com a esposa que é pastora. Dessa cooperação. Um diácono espera a cooperação da esposa, e a esposa diaconisa espera a cooperação do esposo. Se ela entende o cargo, ela coopera com ele. Então ele poderá se dedicar de uma forma muito especial. Os maridos que têm esposas que entendem o seu ministério, seja pastoral, seja na área da música, seja na área da beneficência, seja na área da, sei lá, qualquer área. Mas ele trabalha na igreja, serve, a esposa entende, coopera com ele. Às vezes é a esposa que trabalha e o marido entende, coopera com ela, para que ela possa desenvolver o seu trabalho. Disse domingo passado, quero reiterar hoje, o diácono faz o serviço pastoral. Quero repetir isso. Eu entendo que o diácono, o ministério diaconal, ele não está abaixo do pastor, como a maioria, como eu aprendi no seminário, né, fazendo lá o organograma. Então vem o ministério pastoral, embaixo do ministério pastoral vem o ministério diaconal. Não, o ministério diaconal está do lado, ele faz aquilo que cabe ao pastor fazer.
Então ele faz, a causa do pastor é a causa do diácono. Se o pastor assume uma causa de evangelização, do ensino, da beneficência, da visitação, qualquer causa que o pastor assumiu, essa causa é do diácono também. Ele assume essa causa. O diácono precisa contar com a simpatia, o diácono precisa contar com a simpatia, animação, cooperação, encorajamento e oração da esposa. E no caso contrário, se ela é a diaconisa, contar com a oração desse esposo. Quanto mais dedicamos quanto mais dedicamos nossos queridos ao Senhor, mais eles são nossos. Essa expressão é uma expressão que eu gosto muito. Eu tenho dito sempre, a esposa, a Sueli, ela não é minha. Deus me deu a Sueli para eu cuidar dela como minha esposa, mas ela pertence ao Senhor. Quando os filhos deixam de ser meus, eu os consagro ao Senhor. Eles são do Senhor, eu cuido deles. Quando alguém me ensinou que eu não tenho nenhuma condição de tornar os meus filhos melhores, isso é papel de Deus. Só Deus pode tornar os meus filhos melhores do que eles são. Eu posso torná-los felizes, esse é o meu papel. Eu não posso tornar a Sueli melhor do que ela é, isso é papel de Deus. Eu posso torná-la feliz, é meu papel. Então nós precisamos entender isso, e quando mais nós dedicamos os nossos familiares ao Senhor, dizemos, eles te pertencem, Senhor, mais eles são nossos, mais Deus se alegra, e vai deixando que a gente continue cuidando deles. A direção do lar do diácono. Hoje nós temos a igualdade do sexo, né? Então, mas a Bíblia diz sempre que o homem é o líder, o homem. Há algumas características, eu sei que isso está sendo filmado, gravado, transmitido, mas há algumas características no ser humano, na biologia do ser humano, na estrutura óssea do ser humano, no tamanho do cérebro do ser humano, que é diferente entre o homem e a mulher. E quando a gente diz que o homem deve ser o líder da casa, nós não queremos dizer que ele seja o ditador, o mandatário, aquele que dita as regras. Mas a palavra de Deus vai dizer que do mesmo jeito que Jesus doou-se pela sua igreja, o marido deve doar-se pela sua esposa. Do mesmo jeito que Jesus morreu na cruz pela igreja, o marido tem que estar disposto a morrer pela família. É isso que a Bíblia ensina. É isso que é ser líder da família. Muitos pastores já não pregam sobre a submissão, que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas não pregam porque não estudam a palavra de Deus. Porque depois o apóstolo Paulo vai dizer que o marido deve dar a vida, ele deve estar disposto a morrer pela esposa. Mas quando ele diz que a esposa deve ser submissa ao marido, ele diz no verso anterior que devemos ser submissos uns aos outros. Que do mesmo jeito que a mulher é submissa ao marido, o marido é submisso à mulher. Então antes dele colocar toda a plataforma, ele vai dizer que a submissão é mútua. O diácono então deve governar bem o seu lar. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Ele precisa ter uma liderança na casa, com a família. Governe bem, isso quer dizer desejar todo o bem. Governar bem a casa é dedicar-se integralmente à família. É separar tempo de qualidade para a família. Isso é que é governar a família. Separar tempo de qualidade. Desenvolver companheirismo, promover companheirismo entre os familiares. É participar das alegrias e tristezas da família. É ser proativo nas ações. Às vezes eu brinco, quando a gente fala sobre homem e mulher, aí mulher, né, todo aquele carinho, todo aquele respeito, toda aquela consideração. E homem, eu digo homem é para puxar carroça.
puxar carroça, né? Então, a gente sempre pensa assim. Aí vem esse pessoal dessas ideologias dizer que a gente não respeita as mulheres. Não tem quem respeite mais as mulheres do que os cristãos. Não tem quem oriente a respeitar mais as mulheres do que a palavra de Deus. Não tem. Então nós respeitamos, dignificamos as mulheres. É comum homens crentes dizerem, lá em casa quem manda é a minha esposa. É ela que manda. Né? O diácono há de ser o melhor esposo da igreja. Quando a gente falar assim, vamos separar aqui os melhores esposos da igreja, a gente vai pegar todos os diáconos e falar assim, tem mais alguns, vamos colocar aqui junto com os diáconos. Quando a gente falar assim, vamos separar os melhores pais da igreja, a gente vai separar os diáconos e também mais alguns homens que ainda não são diáconos, mas são os melhores pais também. Do mesmo jeito, diaconisas, né? As melhores mães, as melhores esposas, vamos separar as diaconisas. E também algumas mulheres que ainda não são diaconisas, mas que também vão ser separadas como melhores mães e melhores esposas. O destaque, o respeito, a honraria na igreja deve ser refletidas no lar. Então aquela honraria que o diácono recebe na igreja, ele é respeitado porque é diácono, a mesma coisa deve acontecer em casa. Os filhos respeitam aquele diácono, aquele pai. A esposa respeita aquele marido que é diácono. Então a mesma honraria que ele recebe, quando vai num congresso, aí eles falam, são os diáconos, esse lugar especial aqui, tem lugar, né? Aqui vão ficar os pastores, aqui vão ficar os diáconos. Então quando é honrado, então a mesma honraria em casa. Ele deve merecer essa honraria dentro de casa também. O destaque, o respeito, as honrarias na igreja devem se refletir em casa. Diz que um garoto pequeno, ele procurou o pastor e falou assim, pastor, tem um cantinho aqui na igreja para eu morar aqui na igreja? Aí o pastor se abaixou, meu filho, morar na igreja tem uma casa. Você tem um papai, você tem uma mãe, você tem os filhos. E o pastor está olhando os olhos do menino e disse assim, o teu pai é um diácono aqui na igreja. Ele disse, é por isso mesmo, pastor, porque aqui na igreja meu pai é excelente, aqui na igreja ele é joia, aqui na igreja ele é 10. Eu quero morar aqui na igreja, porque quando chega lá em casa ele é um diabo. Quero morar aqui na igreja. Quanta gente assim, pastores assim também. Aqui na igreja é um santo, mas em casa os filhos conhecem. O diácono e sua autoridade. O diácono e sua autoridade. Eu falei sobre autoridade, né? O diácono, ele não tem autoridade. Aliás, ele nem faz parte da coluna de autoridade na igreja, porque ele está do lado do pastor. Ele não faz parte daquela coluna dorsal de autoridade, de pessoas que recebem autoridade. Ele está do lado, por isso ele é servo, ele está para servir. A iniciativa é sempre do pastor. E o diácono coopera com o pastor. A escolha é da igreja. A igreja escolhe os diáconos. Eu nunca dei ouvidos quando alguém diz assim, a gente precisa de mais diáconos. Quem sabe se a igreja precisa de mais diáconos é o pastor. Ele que precisa de mais companheiros. Ele que precisa de mais pessoas do seu lado para trabalhar com ele. Ele que sabe se a igreja está em condições de escolher mais diáconos. Alguém pergunta, quantos diáconos tem a igreja? Tem tantos. E quantos membros tem a igreja? Tem tantos. Deveria ter mais diáconos. Quase que eu mando ir para algum outro lugar, buzinar no ouvido de outra pessoa. Cabe ao pastor da igreja sempre assim. É bíblico isso. Pastor da igreja, a gente precisa de mais diáconos. A iniciativa é do pastor. Mas a escolha é da igreja. Eu preciso seguir a orientação da igreja. Não sou eu que vou dizer, é fulano, ciclano, tal. Não sou eu. É claro que aqueles que forem indicados, eu e os diáconos atuais, nós vamos trabalhar.
E nós vamos ver se todos que foram indicados vão ser trazidos para o plenário da igreja. Mas a indicação vai ser da igreja. São vocês que conhecem as pessoas e sabem quem pode ser diácono ou diaconisa. Ok. Depois do culto eu vou chamar a atenção de algumas pessoas. Na segunda igreja batista em Areia Branca, quando eu assumi lá, eu assumi a igreja para ajudar a igreja na sucessão ministerial. A igreja estava sem pastor e eu fui pastor interino. Aí eles queriam que eu fosse pastor da igreja, que eu assumisse a igreja. Eu disse, não, vocês me convidaram para ser interino. Aí eu chego para cá e assumo. Eu não vou fazer isso, questão de ética, né? Então, às vezes assume assim interinamente para depois ver se fica, né? Não. Aí eles já estavam no movimento de consagração de diáconos. Mas não estava legal, porque a igreja estava sem pastor e escolhendo novos diáconos. Mas eu entrei, assumi daquele jeito, eu falei, eu vou tocar o barco, vou botar outro pastor e ele segue. Aí, na lista de pessoas indicadas para o diaconato, tinha um seminarista. Eu falei, meus irmãos, o menino é seminarista. Ele vai se formar e vai ser pastor. Por que botá-lo no ministério diaconal? Então, aí nós conseguimos afastar o nome do menino. Botamos outro no lugar dele, seminarista. Tá. Aí eu sugeri o nome dele para ser consagrado. Eles, não, tal, você sabe da história, não? Aí ele não foi consagrado. Aí ele era seminarista, conseguiu trazer o professor dele para ser pastor da igreja, né? Aí o homem saiu 6 meses depois excluído da igreja. Aí quem foi consagrado e assumiu a igreja? O seminarista. Aí foi consagrado e assumiu a igreja. A gente precisa entender essas orientações pastorais. A igreja não estabelece o serviço do diácono. É prerrogativa do pastor. É o pastor que sabe quais as áreas que estão precisando ser cobertas pelo serviço pastoral. A finalidade do diácono é ajudar o pastor determina o serviço. O diácono só é diácono em função das atividades ou serviços pastorais. A autoridade do diácono, a gente não encontra isso no Novo Testamento. O pastorado e o diaconado são serviços específicos, mas não independentes. O pastor tem o trabalho dele, os diáconos o trabalho deles, mas não são independentes, estão interrelacionados. O trabalho confiado ao diácono sempre é uma obrigação do pastor. O pastor é ministro e o diácono é ministro com o pastor. É o ministro pastoral, está servindo com o pastor. A distinção de pastor e diácono é para a administração. Esse é pastor e esses são diáconos. Isso é só para a administração. Esses aqui estão para administrar, essa área do pastor, essa área dos diáconos. Mas o serviço é todo ele pastoral. Todo serviço pastoral. Em quinto lugar, o diaconato é um modelo neotestamentário. Falamos bastante isso semana passada. Então, diácono é um garçom, serviço, ministrador, administrador. A palavra diaconia poderia ser traduzida como distribuição de alimento. Diaconia, distribuição de alimento. Socorro, serviço, ministério, administração, ministração. Entretanto, tudo que o diácono faz, outro pode fazer. E às vezes há pessoas que podem fazer até melhor do que aquilo que o diácono faz. Mas o diácono é diácono, ele faz como diácono. É um trabalho que cabe ao pastor fazer. Então, quando eu, na minha época de seminarista, e fui consagrado, e a gente ouvia que o pastor tinha que saber até fazer parto. Aprender, porque pode acontecer uma necessidade de fazer parto. Tá, mas vai lá. Vai que um pastor seja obrigado a socorrer alguém e fazer um parto. Tem alguém que faz melhor, não tem? Tem alguém que faz infinitas vezes melhor do que o pastor, né? Então, há funções que o pastor faz, o pastor desenvolve, que o diácono faz, mas que há pessoas que não são pastores e não são diáconos que podem fazer e fazem de forma muito melhor. E a gente precisa entender isso. O seu trabalho, o trabalho do diácono, é deixar o pastor desembaraçado, verso 3 e 4, que nós lemos semana passada. Vamos ler juntos? Mas, irmãos,
Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Há um relato de que um entrevistador do IBGE chegou numa casa e ali morava um pastor. E ele então foi preenchendo os dados ali, coletando os dados com a esposa do pastor. E aí perguntou, né, teu esposo trabalha, ele trabalha quantas horas por semana? Ela disse, 84 horas. Aí o entrevistador falou assim, mas a semana tem 168 horas. Ele trabalha 12 horas por dia? E ela disse, às vezes muito mais. Às vezes muito mais. Então o trabalho dos diáconos é ajudar o pastor, desembaraçar o pastor, fazer algumas coisas que o pastor está fazendo, precisa ser feito. Então o diácono faz isso. O diácono não modifica a função pastoral, ele desembaraça o ministério pastoral. O diácono reconhece a liderança do pastor, busca a orientação do pastor, promove a paz, promove o bem-estar dos crentes e reforça a liderança da igreja. Os diáconos precisam estar sempre prontos a reforçar a liderança da igreja. Estava hoje conversando com o Cícero um pouquinho ali, ele está trabalhando o manual dos diáconos, o regimento interno dos diáconos. E aí o papel do diácono é esse. Você imagina um ministério, uma área da igreja teve lá uma dificuldade, precisa de um socorro, de alguém por perto, chama um diácono. Ele vem e está ali ajudando. O diácono e diaconisas precisam saber de todos os ministérios, conhecer as plataformas da igreja. Porque numa urgência, ele vai lá ajudar aquele ministério. É como nós poderíamos imaginar que cada ministério deveria ter uma cadeira vazia, para num momento qualquer um diácono estar ali socorrendo aquele ministério. Último ponto, ponto 6, o serviço do diácono. Então, nós já lemos esse verso, mas eu quero destacar aqui outra versão. Eu escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Enfatizei semana passada. Essa versão aqui, a revista e corrigida, ela coloca importante negócio. A palavra negócio, negar o ócio, do latim vem a ideia de negar o ócio, quer dizer, arregaçar as mangas, colocar a mão na massa. Então o diácono existe para isso. Quantas vezes ele não é diácono, não tem uma função e tal, mas quando é consagrado, ele vai negar o ócio, a ociosidade. Ele vai passar a trabalhar, a servir. Quantos diáconos? Quanto ao diaconato, quantos? 7, 10, 12, 70, quantos? Não tem, isso não tem uma praxe. Uma igreja tal, com tantos membros, deve ter tantos diáconos. Não existe isso. Cada igreja sabe quantos diáconos ela precisa, em que situação, em que contexto social essa igreja vive. Para isso ela vai decidir quantos diáconos. Se um para cada 50 membros, se um para cada 100 membros, a igreja é que determina. Aí por que 7? Porque no Novo Testamento diz 7? O concílio de 340, parece que em Cesareia, 314, ele determinou que cada igreja tinha que ter 7 diáconos. Nunca 6, nunca 9, nunca 20, 7 diáconos. O concílio do cristianismo, das igrejas cristãs, decidiu isso em 314, 7. E acabou, está fechado. Mas, quantos diáconos? Talvez, alguns estudiosos dizem que naquela época, Jerusalém tinha a população, era uma população um tanto misturada, tinha ali 3 partes de judeus, 3 partes de gregos e uma parte de estrangeiros, prosélitos. Então tinha que ter 3 e 1. Cada um está ali equilibrando ali aquelas etnias. Talvez 7 bairros, eu mencionei isso semana passada. Jerusalém tinha 7 bairros, 7 distritos. Então um diácono para cada distrito. Alguns dizem, não, é porque a Bíblia menciona o Espírito Santo com 7 dons, 7 dons do Espírito.
Outros dizem, não, porque na Bíblia 7 é o número da perfeição. Não pode ser 8, porque fica imperfeito. Não pode ser 6, tem que ser 7. Então, para mim pode ser 9, pode ser 90, pode ser o número que a igreja precisar. A igreja é que decide quantos. Aí quanto tempo? Quanto tempo? Há igrejas que não têm diáconos mais, há igrejas que colocam os diáconos com tempo determinado, rodízio, né? Ele vai servir por um tempo e depois ele sai, entra outro grupo e tal. Eu prefiro o modelo bíblico. Uma vez diácono, sempre diácono. Ele recebe imposição, é o único cargo, os dois únicos cargos que recebem imposição de mãos na Bíblia é o pastor e diáconos. Pastor e diáconos. E aí eu tenho até alguma dificuldade, viu? Porque a Sorane foi educadora religiosa aqui e eu não impus as mãos sobre a Sorane, minha filha, primogênita. E aí ela está lá em Pádua, né? Aí esses dias brincando com ela, ela rindo, dando gargalhadas, ela disse, pois é, você não quis que eu fosse ministra de educação cristã, não impus as mãos na minha cabeça, rindo, porque ela não faz questão disso também não. Mas na época, primeiro, minha filha, eu vou promover a ordenação da minha filha e tal. E segundo, eu quero é trabalhar, tem posição de mãos para mim, isso nunca me importou. Tanto que eu não queria que o pastor pedisse minha consagração, eu queria trabalhar, quero trabalhar. E ele disse, é por isso que você vai ser consagrado. É por isso, já que você quer trabalhar. Então, quanto tempo? Enquanto bem servir. O diácono é diácono enquanto bem servir. Quando ele não servir bem, pode haver um pedido para que ele seja afastado do ministério diaconal. Enquanto bem servir, a critério do pastor da igreja e da própria igreja. Então pode haver um pedido do pastor, olha, o fulano de tal, gente, vamos conversar porque ele deve ser afastado do corpo diaconal. Pode vir da própria igreja um pedido de afastamento do corpo diaconal, do diácono do corpo diaconal. Agora vejam bem, o pastor afastar o diácono do corpo diaconal nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Via de regra, os diáconos, eles são mais permanentes na igreja do que o pastor. O pastor ele fica ali na igreja um período, sai, não é assim nas igrejas? Aqui não, né? Aqui o pastor fica e não sai de jeito nenhum. Né? Aqui não sai. Né? Mas, normalmente é assim. Já os diáconos, eles têm uma duração, uma permanência maior. Então, numa determinada igreja, o pastor pediu o afastamento de um diácono e ele foi afastado do corpo diaconal. Aí o pastor encerrou seu ministério ali, foi para outra igreja e aquele diácono voltou para o ministério. Voltou, a igreja trouxe ele de volta para o ministério. Então, isso não resolveu. Há diáconos que desacreditam o diaconato. Então, nós temos que ter muito cuidado com quem nós vamos colocar no diaconato. Porque há diácono que as pessoas olham e falam assim, é por isso que eu não gosto de diáconos, por isso que eu não gosto do diaconato, por isso que eu acho que eu não deveria ter diácono. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, muito cuidado na escolha, na seleção dos diáconos. O diácono é eleito para desenvolver uma tarefa, uma necessidade, como nós explicamos bem semana passada. O serviço é desembaraçar o pastor, o presidente dos diáconos deve ser o braço direito do pastor. Você imagina uma igreja ter um ministério diaconal, e esse ministério diaconal escolhe um diácono que não gosta do pastor. Ele trabalha contra o pastor. Ele tripudia o ministério. Como é que vai ficar? Então, o líder dos diáconos tem que ser alguém bem afinado com o pastor, senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o diácono deve apoiar, pedir orientação, dedicar cuidado e atenção ao pastor da igreja. O diácono é uma extensão do ministério pastoral. O diácono deve ser um estímulo ao pastor. O pastor da igreja, não o pastor Arildo, mas o pastor da igreja, quando ele falar com os diáconos ou falar sobre os diáconos, ele deve sentir-se enlevado. Ele deve sentir a alma leve. Ele deve se sentir feliz quando mencionar, quando comentar sobre o ministério diaconal. Então, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Nós vamos tratar, nós temos agora a dedicação, né? Dedicação, o Cícero vai fazer, ele pode vir. Nós vamos tratar disso na reunião de obreiros. Amém? Se der tudo certo, se os obreiros, pode ser que os obreiros tenham aí umas histórias aí que eu não conheço e a gente tenha que adiar esse projeto.
Mas dando tudo certo, eu quero lançar as fichas para que você possa, os cartões, para que você possa preencher, colocando os diáconos que você indica. Os diáconos não, os membros da igreja que você indica para o diaconato. Eu quero iniciar esse processo domingo que vem, tá? E domingo que vem, eu pretendo fazer isso no culto da noite. Enquanto o Cícero vem, porque eu quero logo sair daqui e não voltar, vamos ter a reunião de obreiros agora. Nós estamos convidando alguns membros da igreja para uma reunião sobre o PG, sobre o pequeno grupo, os pequenos grupos, tá? Então, quem nós estamos convidando? Todas as pessoas que estão em alguma literatura da igreja, algum papel da igreja, alguma reunião. Já foi líder, já foi anfitrião, já não sei o quê. Então, o seu nome foi colocado numa lista e você está recebendo um convite. Mas se você não está nessa lista, você sabe. Não, eu nunca participei, nunca fiz tal. Mas eu quero me envolver com esse assunto, pequenos grupos familiares. Você pode pedir. Eu quero fazer o seguinte, cadê? A gente sempre usa muito a Jaqueline, né? Mas a Valéria tem se proposto para me ajudar. Fala com a Valéria, fala, Valéria, coloca o meu nome aí, eu quero receber um convite também, eu quero participar desta reunião sobre os PGs. Não vai ser uma reunião, vai ser, nós vamos começar num sábado, 8 horas da manhã, vamos terminar às 4 da tarde. Vai ser uma imersão sobre o ministério de pequenos grupos, tá? Sobre os pequenos grupos, hoje você está recebendo material diferente, tá? Vão ser 4 estudos sobre as mensagens que vou pregar domingo à noite, tá? Então hoje vou estar pregando essa mensagem, aqui não é a mensagem inteira, eu separei algumas coisas aqui para o PG. Então sobre o fato de que Jesus nos compreende, Ele nos compreende, e o porquê Ele nos compreende, tá? Para estar no PG, na sua família, na sua casa, tá? Domingo que vem, o PG vai tratar de Jesus como mestre, tá? Então são 4 apenas, são 4, e a gente entra de férias com os nossos PGs nesse ano, tá? Esse é um de 4. Quero também enfatizar aqui o seguinte, a integração dos novos decididos, a classe dos novos decididos comigo, hoje nós tínhamos 3 alunos, nós temos outras pessoas que se decidiram e precisam ir para a minha classe. Se você tem um familiar que entregou a vida a Jesus, traga para a minha classe, tá? Domingo nós vamos dar a 2ª lição, mas eu quero repetir essa primeira lição para quem não estava lá comigo hoje, tá? Semana que vem nós teremos o radical, atitude radical. Então quem não fez, eu nem digo que precisa fazer, é muito bom fazer, é muito bom conhecer, é impactante, vale a pena conhecer o atitude radical. Coluna de oração de segunda a sexta-feira, nós temos um grupo aqui orando, na sala de oração, das 8 às 9 da manhã. Na quarta-feira nós estamos tentando implementar um novo projeto para quarta-feira à noite, no culto de oração, tá? Então espero que você venha participar. Também quero pedir aos líderes para trazer as suas agendas. Já estamos atrasados. Agenda, você é líder de um ministério, precisa entregar a sua agenda, tá? Então são esses os destaques. E quero também mencionar o fato de que nessa semana, ontem, foi o sepultamento do Wagner Bonin, tá? Filho da irmã Lúcia Bonin e do saudoso irmão Rubem Bonin, tá? Ele foi assassinado e o sepultamento foi ontem, tá? Ele não era membro da nossa igreja, mas também lá nós não tínhamos nenhuma intenção de liderar o culto, porque ele era membro de uma outra igreja, mas nós não tivemos nenhum contato com aquela igreja, eu não sabia que igreja era, quem era o pastor. Todo o contato foi feito comigo, porque a sepultura é da nossa igreja. O Corpo de Bombeiros estava em contato comigo, ação social do Corpo de Bombeiro, oficial de dia do Corpo de Bombeiro, capelão do Corpo de Bombeiro, gente da ação social do governo do estado, ligando para mim. Então o contato foi feito comigo. E aí a Valéria disse, pastor, vamos fazer a ordem do culto. Eu disse, Valéria, mas ele é membro de uma outra igreja.
E aí ela falou, então não faz? Eu falei, você faz, mas deixa coisa solta lá, porque... E chegando lá, o contato foi comigo, eu não achei o pastor da igreja. Então por isso eu tomei ali aquela iniciativa, não eu, mas a Valéria começou cantando, o capelão, né, deu uma palavra, me passou a palavra para eu dirigir todo o culto. Mas eu não estava em condições. Eu dei uma palavra breve, passei para o capelão do Corpo de Bombeiros, e aí aconteceu do jeito que aconteceu. Eu quero que os irmãos entendam, nós nunca tivemos a intenção de querer liderar aquele momento. Eu jamais ia querer usar um caixão para aparecer, ou para o nome da igreja aparecer. Tanto que nem foi mencionado lá que a sepultura era da primeira de Éden, o jazigo da primeira de Éden. Tá? Isso não foi mencionado. Então devemos orar pela família, por nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos netos. Precisamos orar muito, pedindo a Deus proteção por eles. O Cícero vai dirigir esse momento e com a oração que ele fizer, ele vai encerrar o culto. Alô? Bom dia, pessoal. Bom dia. Momento de dedicação de vida, talentos e bens. Momento em que, com alegria no coração, a gente adora a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas e pede a Ele que nos dê sabedoria para que possamos administrar os 90% que fica em nossa mão. Nós temos uma leitura agora, Salmo 100. Vamos ler, vai ser projetado. Vamos ficar de pé, vamos ler juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e sua verdade dura de geração em geração. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei.
Antes de orarmos, o pastor pediu para nós estarmos orando pela família Bonin. E eu queria estar pedindo também orações pela família do Marcos Cruz. Ele acabou de receber a informação agora que a irmã dele faleceu. Então ele saiu do culto agora, está indo para casa. E a gente tem que também orar pela família do Marcos Cruz. Oremos. Amado Deus, grandioso Pai, estamos neste dia aqui na Tua casa, ó Pai, Te adorando, bendizendo o Seu grande nome. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em congregação, ó Pai, aceite o nosso culto, nosso louvor. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que aqui foram alçadas, ó Pai, pelos irmãos que, com alegria no coração, ó Pai, fizeram esse ato de gratidão a Ti, ó Deus, que esse recurso possa vir trazer o sustento da Tua casa. Em especial, ó Pai, Te pedimos pela família Bonin, que está passando por uma situação tão triste, e sabemos, ó Pai, que Teu Espírito Santo está confortando ali cada coração. Também Te pedimos pela família do Marco Cruz, que acaba de receber a informação a respeito da sua irmã. Não sabemos quais foram as circunstâncias, ó Pai, mas isso não importa, ó Pai. Importa que cada membro agora daquela família deve ser amparado e ter o seu coração confortado, ó Pai. Cremos que o Teu Espírito Santo já está agindo na vida de cada um deles. Abençoe, ó Pai, nos leve para os nossos lares, seja com a reunião de obreiros que irá acontecer agora, para quem ficar, possamos estar decidindo os destinos da Tua casa, e para quem for, ó Pai, quando formos para cá, nos dê um bom restante de domingo e possamos estar aqui logo mais à noite para continuarmos nosso culto de adoração. Abençoe, nos guarde grandemente, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão da presença